Nossa meetup hoje é com o nosso GP Fábio. Vamos falar sobre análise de pontos de função. Fábio, fica à vontade, a sala é sua. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. É, vou fazer uma breve apresentação minha aqui, que eu não conheço todo mundo ainda da empresa, né? Eu acho que ali quando a Anaísa foi mandando ali as comunicações, vocês devem ter se espantado, porque eu não sou nativo da área de tecnologia, né? Minha formação é engenharia química. Eu trabalhei aí por 15 anos em indústria de mineração, sempre voltado nessa área de projetos, né? Assumindo projetos de redução de custo e melhoria contínua. E era muito ligado na, te- na, no modelo de gestão de projetos Lean Manufacturing, né, que é o que embasa a indústria. E aí eu tinha uma necessidade de vir morar na capital para acompanhar a família e tudo, e eu enxerguei nessa oportunidade uma boa oportunidade para eu vir para a capital, mantendo um salário agradável que se tem no interior, né? Então, comecei a estudar e comecei a trilhar esse caminho para cá, até que chegar aqui na TechLead. Mas eu tenho 6 anos somente como gestor na área de tecnologia, né? Mas tá dando para aprender, tá dando para dar umas cabeçadas aqui. Então, vamos lá. Ó, vou falar sobre APF, né? O que é análise de ponto de funções? É uma técnica, é um método de medição de software, né? Para medir o nosso esforço, quanto que a gente entrega o nosso ofício, né? Essa é uma técnica que foi instituída pelo IFPUG, que é uma organização internacional. Ela é reconhecida pela ISO, certo? E ela mede o sistema baseado no que a gente entrega para o cliente, baseado nas funcionalidades. Não leva em consideração a tecnologia, não leva em consideração a linguagem de programação, o esforço que a gente tem para implantar as funcionalidades, tá? Aqui eu trouxe um overview de todo o histórico, né, de como que surgiu esse tema no mercado aí, né? Ali por volta, vocês conseguem ver meu mouse, gente? Sim, 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 sim. 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 Começa aqui, lá pelos anos 60, 70, a medição de software, né, era calculado por linha de código ou por hora empregada dos colaboradores. Esses métodos ainda têm hoje, porém são muito questionados. Para o cliente, é bem difícil controlar isso, né? Os clientes sempre ficam achando que a empresa tá sendo leviano, vamos dizer assim. E aí, por conta disso, surgiram vários estudos de produtividade na época para saber quanto que as empresas de tecnologias fariam para entregar o que era combinado, né? E aí, em 1974, de 74 a 75, teve um cidadão chamado Alan Albrecht, ele era um pesquisador da IBM, que ele concebeu aí os primeiros conceitos desse método de análise de ponto de função. E esse estudo dele, ele foi publicado em 1979. A partir dessa publicação aí, foi um boom de pesquisas, muita gente discutindo e enriquecendo esse estudo que ele fez, tá? Então, entre 84 e 88, esses conceitos foram se ampliando, foram gerando grupos de discussões, até que foi fundada a organização IFPUG. Tá? E aí eles lançaram a primeira versão do guia CPM,
que é onde mostra como calcular os pontos de função. Ali na década de 90 a 99, houve a consolidação desse IFPUG, né? E eles lançaram algumas releases, né? Algumas atualizações do método. E aí teve um marco que foi um evento nacional, tiveram 6 encontros nacionais, tá? Por volta ali de 2004 a 2009, houveram novas interpretações de regras, teve uma reestruturação do CPM e foi realizada a primeira conferência de medição de software. E aí foi ganhando cada vez mais corpo, né? Em 2010, esse método foi aprovado pela ISO e dali para cá é o que a gente segue até hoje, certo? Quais são as vantagens e as desvantagens desse método, pessoal? Vantagens, ele oferece um planejamento maior para os gerentes, para a empresa. A gente consegue planejar tanto os recursos que serão aplicados em cada projeto e também ter um custo operacional, ter uma visão de custo operacional para aquele projeto. E isso lá no início ou durante o projeto. Esse é um método muito usado também na área industrial, não, mas na gestão tradicional de projetos, né? Outra vantagem, ele estima um faturamento baseado somente nos requisitos, ou seja, eu não preciso desenvolver o sistema para poder faturar. Eu posso fazer isso olhando só o documento de requisitos, olhando os protótipos, olhando a história de usuários. Então, dá para a gente fazer essa medição com base nos protótipos. Dá para fazer também um balanceamento ali do que tem de novas funcionalidades, do que tem ajustes, bugs, para poder a gente controlar o custo operacional versus o faturamento da empresa. E também fortalece muito o relacionamento com o cliente, porque oferece, né, uma segurança a mais, o cliente passa a receber antecipadamente o valor que a gente vai entregar no final de um mês. Então, isso fortalece a relação. Agora, quais são as desvantagens, pessoal? Vocês devem perceber isso na prática aí. Algumas atividades, elas precisam de muito esforço técnico para ser feito. Então, dependendo da atividade, a gente leva muito tempo para desenvolver. E na hora de faturar, a gente cobra pouco. Porque vocês vão, no decorrer da apresentação, vocês vão entender um pouco mais como que a gente faz, né? Se for uma funcionalidade nova, a gente cobra um ponto de função cheio. Se for uma alteração, existe um deflator, então a gente cobra metade do preço. Por isso que tem essa... Pode parecer que tenha essa impressão... Eita! Pode parecer que tenha a impressão, em alguns momentos, de que o desenvolvedor pode ser penalizado por isso. Porém, a gente tem outras funcionalidades menos complexas que dão um ponto de função muito maior. Então, quando se tem um contrato que tem vários projetos, mais de um projeto, um faz o balanço com o outro e acaba se compensando. Tá? Outra desvantagem é necessário ter um projeto para compensar, né? Como eu falei, pode ser injusto com os desenvolvedores e a atividade de alteração ou exclusão, como eu comentei mais cedo, ela tem um deflator, então a gente não cobra as atividades cheias, né? Então essa é uma desvantagem, mas ao mesmo tempo ela se balanceia com a vantagem de que o gestor e o PO podem controlar as sprints, balanceando o que vai entrar ou não em execução.
Ok? E como que é feita essa medição, pessoal? A métrica, ela agrupa os tipos de funções em dois grandes grupos. São as funções de dados e as funções transacionais. Eu estou indo muito rápido, pessoal. Está dando para acompanhar aí ou não? Tá ok. Não, por aqui tudo Tá bem. bacana. Legal? As funções de dados, gente, são os registros de dados que são manipulados pela aplicação. E o que são funções transacionais? São as funcionalidades que são responsáveis por processar esses dados. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, que eu tenho um conjunto de dados e eu tenho uma aplicação. Então, aqui se manipula e aqui processa esses dados. Ok? E agora, no detalhe, eu vou entrar no mais detalhes em cada grupo desse aqui, tá? Para a gente ir avançando aqui. Então, falando aqui de funções de dados, que, como eu falei ali mais cedo, no slide anterior, são registros de dados que são manipulados pela aplicação. Existem dois tipos, tá? Eu errei aqui, ó. São dois tipos. A gente tem o ALI, que significa Arquivo Lógico Interno. O que é o ALI? É a base de dados daquela aplicação. A aplicação em si tem domínio de tudo que acontece naquela base. Certo? Pode ser arquivos ou o próprio banco de dados. Isso aqui é o arquivamento. E tem também o AIE, que significa Arquivo de Interface Externa. O que é isso? Essa base de dados ela não faz parte da aplicação, a gente consome ela. Botei o desenho de uma ponte aqui, ó, através de uma ponte que pode ser um web service ou uma API de integração. Mas normalmente é uma base de dados de algum outro sistema. Mas são dois tipos de funções de dados. Cada um tem um ponto de função diferente do outro. Se eu não me engano, aqui é 7, aqui é 5 pontos de função. Tá? Na sequência, a gente vai ver aqui as funções transacionais. Né? O que são as funções transacionais? Eu tenho aqui a minha aplicação, que tem a minha fronteira, tem o meu arquivamento, né, meu banco de dados dessa aplicação, e as funções transacionais são aquelas funções que são responsáveis por processar dados, ou seja, são as funções que rompem essa fronteira aqui. Então, eu tenho três tipos. A entrada externa, que é a entrada externa? O sistema ele recebe informações, né? A fronteira do sistema é rompida devido ao recebimento de informações, que normalmente vem do usuário. Essa informação pode vir através de o usuário pode mandar um formulário, preencher um formulário de entrada, pode ter um comando de voz, então ele dá um comando para que essas informações entrem no nosso sistema. Tem também a saída externa, que são dados exibidos pela aplicação como resposta do que o usuário quer, né? Porém, essa exibição ela passa por um cálculo prévio, ou no front, ou no back, mas existe um cálculo e essa saída, essa exibição com o cálculo é o que distingue da consulta externa. A consulta, ela também exibe informações para o usuário. A diferença é que ela não precisa ter um cálculo por trás. Ela é basicamente a recuperação de algum dado que está lá arquivado no banco de dados. Então, ela recupera e exibe para o cliente, para o usuário, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que são saídas e o que são consulta. Saída, normalmente, é um demonstrativo de cálculo, é um relatório gráfico que tenham totalizadores. E a consulta, normalmente, são aquelas telas de listagem, tem relatórios, aqueles relatórios estáticos que a gente, não sei se todos, mas no GPrev a gente tem, que o sistema pode gerar.
ou aqueles relatórios que os clientes pedem para que a gente gere via base de dados. Ok? Bom, assim, eu falei das funções de dados, falei das funções transacionais. Meio que a gente fechou o ciclo do conceito do que é APF, tudo. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode voltar aqui, podem me interromper aí a qualquer momento, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. 3 exemplinhos aqui, só para a gente refletir, para a gente discutir, para ver se eu fui claro aí quando eu passei as informações para vocês. Aqui é o seguinte, ó, é uma tabelinha que tem os valores dos pontos de funções para cada tipo de função e de acordo também com se é uma atividade nova, se é uma alteração ou se é uma exclusão. Esse assunto aqui, essa parte de deflação, tudo, é um pouco mais complicado. Eu não quis trazer nada aqui para não estender. Mas eu trouxe os valores, para vocês percebem que quando a gente recebe uma demanda do cliente de alteração de algo que já está lá no sistema e ele pede para que a gente altere, a gente vai empregar um esforço para fazer tudo, mas a gente vai faturar pela metade do preço, porque é algo que já está em operação, já está no sistema, a gente não precisou desenvolver do zero. Se for o caso de uma exclusão, é pior ainda, tem uma deflação maior ainda, a gente só consegue cobrar 20% daquilo que está sendo pedido. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha com os resultados, e aqui eu tenho 3 exemplos para a gente ir discutindo tudo. Aí eu queria a participação de vocês aqui para ver se eu fui claro aí na explicação. Ó, a gente, vocês devem ter também sobre exemplos como esse aqui, com esses número 1. A gente diversas vezes tem solicitações do cliente para que a gente adicione novos campos lá no formulário de cadastro de alguma coisa. E aí, esse formulário de cadastro, a gente vai ter que adicionar ali, né? Então, eu queria ver com vocês se deu para ter uma noção de quantos pontos de função a gente conseguiria dar para essa atividade aqui, por exemplo, adicionar um campo novo em um formulário de cadastro. Digam aí, eu posso ajudar também. Dá uma dica aí, né, Fábio? Pergunta de prova. É uma alteração, né, Fábio? Ó, é um campo novo. O cliente quer que coloque um campo novo em um formulário. O formulário já existe, né? O formulário já existe. É uma entrada que já existe e tu vai acrescentar novos campos. O campo novo, ele é uma entrada, tá? O campo novo, ele é uma entrada. Agora, a gente não vai cobrar... Ah, eu botei errado aqui também, ó. Aqui em cima é ALI. É ALI, né? Arquivamento repetido, lógico né? interno. A gente não vai cobrar um arquivamento lógico interno de novo, como se ele fosse zerado, né? Como ele já existe, a gente vai fazer uma alteração. Então, ou seja, a Laine pediu a dica aí, né? Só o fato da gente ter que adicionar um campo novo no formulário, só o campo é uma entrada. Vai mexer também no arquivamento? Vai, porque vai adicionar um campo novo. Então, vai ter que armazenar esse campo lá no banco. Só que eu já não vou cobrar o valor cheio, eu já vou cobrar ele com o deflator de 50%. Né? Então, eu já teria 3 pontos da entrada, mais 3 pontos do arquivamento. 4 PFs. Oi? 4 PFs. Não, 5, na verdade, né? Eu não consigo ver quem falou. Sou eu, la garantia. Aqui, ó, são 6 por enquanto, né? 3 da entrada, mais 3,5 do arquivamento lógico. 6,5. Eu diria que são 4, eu diria que são 5. Porque
a própria entrada, que é o formulário, ele também já existe. Então, você está só alterando ele. Então, quando você faz uma alteração naquela entrada e uma alteração no ALI, aí você vai somar 3,5 com 1,5, 5. Mas o campo é novo, o campo ele não existe no armazenamento. A alteração está sendo feita no armazenamento, não no formulário. Quer dizer, o formulário também, mas o campo em si é novo, né? Pois então, aí eu estou colocando aqui, colocando para jogo. Tanto a LI quanto a entrada, que é o formulário, já existem, né? Pelo menos o texto está aqui, solicita adicionar novos campos no formulário de cadastro. Isso implica mudar o cadastro, o formulário, e mudar o ALI, o arquivo lógico interno lá que já existe. Então, como são alterações em ambos as frentes, você vai cobrar a alteração com o deflator, né? Agora, se fosse assim, criar um novo formulário que insira os campos nas mesmas tabelas que já existem lá, por exemplo, aí seria 3 da entrada externa que é nova, né? Que seria um novo cadastro, um novo formulário ou algo assim, mais o deflator lá da mudança da estrutura de dados, né? Minha visão. É. E aí, gente, alguém mais consegue dar um chute aí? Se o sistema tiver também uma tela de consulta, a gente também, e esse novo campo também for ter que aparecer lá, também tem que ser cobrado. Aquela tela de listagem, né? Perfeito, mas tu já está escondendo informação nossa. Eu trouxe para a gente discutir mesmo, para não ficar muito monótono, é para a gente bater um papo mesmo aqui a respeito. Mas faz todo sentido, Fábio, essa tua colocação, assim, porque eu ia deixar para falar isso no final, mas eu vou falar logo agora, porque isso aqui é uma atividade que é muito inerente a nós, gerentes de projetos, né, que estamos aqui. Mas a forma como o PO escreve essa história e a forma, por exemplo, como o desenvolvedor evidencia que ele vai implementar aquilo, de certa forma, isso implica em muito como é que a gente vai contar. Então, assim, o entendimento deles sobre esse processo, por mais que eles não vão ser responsáveis por realizar esse processo de contagem de pontos de função, mas para eles entenderem o quanto eles têm que ser específicos no que eles vão detalhar para a gente poder fazer essa apuração da melhor forma possível e de forma que a gente consiga ter o melhor resultado, né? Ter o melhor dimensionamento do nosso esforço e do nosso trabalho. Que isso, inclusive, reflete diretamente no esforço que a própria equipe vai ter para fazer, né? Porque é a métrica que a gente tem. Nessa sprint a gente produziu 100 pontos de função. Beleza. Na próxima sprint a gente produziu só 50 pontos de função. Por que houve um decréscimo? Esse decréscimo foi porque realmente a gente produziu menos ou porque a gente especificou mal e contou mal a quantidade de pontos de função? A Sinara quer falar. É isso. Eu teve um pedacinho aqui que cortou para mim. Eu não sei se alguém já falou isso, mas, por exemplo, o número 2 aí, a gente consegue mensurar ele de boa. Agora, o número 1, a gente precisa da listagem, e o número 3, a gente precisa saber o que impacta na funcionalidade. Senão a gente não mede, né? Na minha opinião. Eu botei de propósito mesmo, Sinara. Eu botei aqui como se a mudança fosse ser feita só na tela de cadastro, mas era para provocar mesmo o pessoal questionar, e a tela de listagem, tudo, justamente para a gente... Mas a tua pergunta inicial foi só com relação ao item 1, né? Só o item 1, exato. Beleza, tá. Esse é como se fosse um exemplo, né? O 1 aí eu não consigo mensurar de jeito nenhum, porque é até uma coisa que semana passada eu conversei com o Edson sobre isso, porque assim, quando a gente olha para a planilha e começa a lançar
na planilha, tem muitos outros itens que a gente pode considerar e que são pontos de função e que são válidos, que dependendo da forma como a gente olha, a gente não vai conseguir lançar. Então, por exemplo, só a questão de eu buscar um dado para colocar num combo já é diferente de eu só fazer um item de inclusão. Então, porque eu fiz uma consulta no banco, eu trouxe esses dados, então isso já impacta. Então, foi isso até que eu falei. Então, assim, o número 1 aí, por exemplo, eu não conseguiria mensurar. Porque você está pensando no CRUD completo, né? Quando você fala adicionar novos campos, que campos? Quantos campos? É uma listagem? É um item só? Eu vou trazer isso, eu preciso fazer uma consulta para adicionar esse campo no formulário? Que informação eu tenho para eu saber quantas entradas de dados eu vou lançar lá na minha planilha para ter a contagem? Porque a consulta é outra contagem, né? Aqui é só adição, aqui seria somente a entrada mesmo. A consulta é a parte, a consulta após isso aqui. Mas pode ser um combo, por exemplo. Ah, não, sim, claro. E aí isso já é outro impacto, vamos dizer assim. Mas é só uma observação. Mas, tem um ponto importante aqui que eu não coloquei na apresentação e me lembrei agora. Quando a tela de cadastro ela tem mais de um step, a gente, infelizmente, só cobra uma vez. A gente não pode cobrar por tela, né? Então, por exemplo, nas conversas que eu tenho com os PO, já aconteceu de ter sei lá, a construção de um formulário novo, zerado, que a gente tenha que particionar em steps. E aí eu conversei com o PO que a gente não poderia cobrar por tela, né? De qualquer forma, estando segmentado ou não, é uma entrada somente. Eu acho que isso é importante falar para trazer, né, para todo mundo, botar na mesa para a gente discutir sobre. Mas é isso, assim. Alguém mais arrisca aqui no exemplo 1 ou a gente vai para o 2? Uma dúvida, uma última dúvida, Fábio. Por exemplo, aí o cliente solicita para adicionar novos campos. Exemplo, se fosse mais de um campo lá na tela, não, independe. É o Só cobra uma a vez. mesma contagem. Só cobra uma Entendi. vez. Entendi. Eu pensei que era um por, sei lá, alteração. Tipo, 2 alterações daria 7. Não, é só uma vez mesmo. É só uma vez, né? Porque a função em si, né, Fábio? Não é o tipo de dado que vai contar, né? É a função, no caso. A função cadastro, a função listar, a função editar. Ah, tá, Exato. beleza. E, Fábio, só uma complementação na tua fala de telas de cadastro, né? Por exemplo, lá na SEMAS, a gente está trabalhando num produto aí baseado no sistema legado, que realmente, por exemplo, numa tela de cadastro tem 5 telas lá, né? Mas só que dentro dessas telas também tem histórias de usuário, né? Por exemplo, o cadastrar auto de infração. Aí tem uma parte lá que é vincular o autuado, né? Então, eu tenho que fazer tem a história, então, de estar autuado, apesar de ser a tela cadastrar, o fluxo de cadastro ter 5 telas, né, do cadastro autuado, mas dentro dessas telas tem histórias de usuário contidas também, né? Que, por exemplo, o de estar autuado é uma história de usuário que complementa a cadastrar auto de infração, né? Então, se eu tenho também essa funcionalidade complementar, acaba que na lista de contagem, né, ela conta de forma separada, né? Essa listar autuado complementando o cadastrar auto, né? Vamos dizer assim. Reinaldo, eu fiquei na dúvida. Eu não... Tem que ver, cara. Eu não sei te dizer. Na mesma tela, tu tem o cadastro e o listar.
É isso? Isso. Aí eu Só cadastrar, tem... eu preciso vincular um autuado. Para eu vincular esse autuado, eu preciso buscar esse autuado, né? Esse buscar autuado é um listar, né? É um listar, uma consulta ali que é executada na tela de cadastro, entendeu? Então, aí, em termos de contagem, eu consigo complementar, quer dizer, adicionar mais pontos nesse fluxo de cadastro pelo listar do autuado, né? Nesse, porque tem realmente um processo elementar do sistema que complementa essa história de cadastrar o auto, entendeu? Então, nesses casos a gente acaba referenciando dentro da lista de requisitos e, consequentemente, dentro da contagem. E dentro dessa história de listar, eu ainda tenho o cadastrar autuado caso eu não consiga encontrar os dados dele lá. Então, também é mais uma outra história, né? Então, é por isso que, às vezes, quando a gente tem a lista simplificada, realmente eu não posso realmente contar essa lista. Por exemplo, eu vou ter uma outra tela lá que eu digo, olha, eu quero vincular equipamento. Aí é simplesmente uma lista, né? Uma lista suspensa. E essa lista ali é fixada, não tem um CRUD relacionado, então ela não pode estar na contagem, listar equipamento, né? Mas se ela houvesse um CRUD e que eu pudesse editar essa lista, pudesse cadastrar novos equipamentos, aí sim ela seria contada, né? Eu acho que eu tirei essa dúvida até no curso da Fato, né? Sobre contagem, né? E quanto a essa dúvida de telas de cadastro, né? Como a gente poderia realmente complementar a nossa contagem de uma forma positiva, né? Então, realmente, designando aí as histórias direitinho, No, separando. no teu caso lá, como é legado, vai ser sempre alteração, né? Sempre algo que já existe, né? Vai sempre faturar pela metade do preço, né? Não, mas é um caso à parte lá. Na verdade, acabou que está sendo como um novo recurso por conta a gente não ter acesso ao código-fonte, entendeu? É uma situação bem, bem peculiar lá, né? Que a gente está fazendo realmente Ah, sim. baseada no sistema antigo, mas não acaba que a gente não teve acesso a código-fonte, nem a fazer realmente a alteração, né? Então, acaba que a contagem está saindo como nova, né? A nova contagem. Pelo menos é Entendi. o que o GP está trabalhando assim, né? Legal. Vamos para o segundo exemplo aqui. A situação é, o cliente ele solicita para substituir. Oi? Posso seguir? Acho que é por isso que nosso colégio não está funcionando muito bem. O Acho que era cliente ele áudio solicita, vazado aí. Era áudio vazado já. Ok, pode seguir. o cliente solicita substituir o campo A pelo campo B, lá naquele filtro de pesquisa, né? Um exemplo que sempre acontece de a gente receber uma demanda como essa. E aí, supondo que a gente tem tanto o campo A quanto o campo B estão no nosso armazenamento, a gente vai só substituir lá no filtro. Como vocês acham aí que a gente poderia fechar a contagem dessa atividade? Entrada externa é quando o usuário informa algum dado, alguma informação que ele quer adicionar para o sistema, né? Enviar para o sistema. Uma saída é quando o sistema exibe a informação para o usuário, considerando que tem um cálculo, né, por trás para exibir para ele. E uma consulta, o sistema também exibe essa informação para o usuário, mas fazendo só a recuperação de arquivos. E aqui em cima é armazenamento, né? É banco de dados aqui. Só que o ALI é interno, dentro da própria aplicação, e aqui o AIE é um banco de dados de uma outra aplicação.
E aí, o que vocês acham que a gente poderia compor aqui a contagem para essa situação? Ou foi muito mal na explicação, ninguém está respondendo? E aí, rapaziada? Isso é uma melhoria, né, Fábio? É um ajuste, né? Uma alteração. Esse campo A é no filtro, não é no que é apresentado em tela. Vamos tentar esclarecer assim. Vamos supor que a gente tem um Tá, sistema. não, esse é o filtro, né? Eu só É, mudo o filtro, né? Eu só estou mudando a consulta. E se eu só estou mudando a consulta, eu só estou fazendo uma alteração na consulta. E aí seria aqui a alteração dos pontos de função, porque não altera nada em base, né? é isso. Ao meu ver, né? Tá. Vamos lá. Inclusive, há questionamentos, aí é importante dizer, e aí não é à toa, Fábio, que eu acredito que a apresentação não é muito boa, mas ela vai acabar sendo muito também discutida, por quê? Porque a própria contagem, né, ela é muito polêmica sempre, né? Quando eu falo É assim, ela, subjetivo. ela ela gera muitos se, muitos poréns, né? Então vai ter entendimento de, mas principalmente quando você estiver fazendo esse bate-bola junto com o cliente. Aí ele vai dizer, mas esse campo já existe. Eu falei, mas eu estou alterando a consulta. Aí, o processamento. Porque, vamos supor que você fala assim, eu estou mudando o label do campo. Estou mudando o nome dos labels do campo. Campo A por campo B. É uma mudança estética, não se cobra nada. Perfeito? Mas eu estou mudando agora o campo que será utilizado na filtragem da consulta. Então, eu vou mudar a consulta de fato. Né? Por mais que É esses isso. campos já existem, eu estou alterando a dinâmica da consulta. Então, é uma alteração de fato, aí eu estou mudando a consulta. Né? Então, tem esses entendimentos. Mas, às vezes, é uma coisa que vai dar um trabalhão. Às vezes, isso aqui vai dar mais trabalho do que a primeira demanda, mas a contagem não é tão boa assim. Né? Enfim. Então, eu trouxe esses exemplos até para isso mesmo, até para mostrar o que eu tinha falado mais anterior, né? Que é uma balança, né? É um equilibrar de pratos aqui, né? Por exemplo, essa atividade é bem mais simples, mas gera uma pontuação muito maior do que essa aqui, que é mais complexa, né? E essa terceira, então, aqui, que é bem complexa e que não vai gerar quase nada. É mais para exemplificar mesmo o que eu falei, entende? Mas é isso, gente. Assim, eu vou. Querem discutir mais? Eu botei aqui mais para a gente discutir, falar um pouco. Vou falar um pouco a minha visão, né, enquanto gestor aqui no GPrev. É fundamental que a gente, tanto o PO quanto o gerente, conversem muito sobre as atividades. Aquilo que o Albino comentou mais cedo, a forma de escrita do card nos ajuda demais a saber como cobrar tudo que foi feito. Quando eu entrei na empresa, eu senti uma dificuldade muito grande, porque se tinha o costume de colocar a história de usuário ali no card. Só que eu não conseguia ver o que estava mudando. E a história de usuário, quando está lá no card, eu não consigo ver o que foi atualizado. Aí eu teria que entrar no documento de história, ver quem revisou, data de revisão. Eu perdia muito tempo. E aí eu fui conversando com cada um, fui botando um outro ritmo para tentar ganhar produtividade, né?
E a gente foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Mas é fundamental o PO e o gerente estarem alinhados com relação a isso. E aí eu trago um desafio aqui, depois eu vou ter que me desculpar aí com os outros gerentes. Mas eu acho que vocês, os desenvolvedores que estão aqui, também têm que cobrar, também tem que tá ligado nisso, tá ligado em quanto que vai ser o retorno do teu trabalho. Então, eu acho que todo mundo tem que se cobrar, né? O time todo tem que se cobrar numa sprint pelo resultado. Então, se eu sou um desenvolvedor experiente, muito bom, e eu só estou pegando bug para resolver, só estou pegando, certamente o faturamento dessa sprint vai ser baixo, ou seja, o meu faturamento é baixo. E aí, numa discussão sadia com o time, nas retrôs, eu acho interessante o time olhar para isso e pensar nisso, sabe? Em ter um bom faturamento, em ter um bom retorno. É claro que a gente tem que atender a solicitação do cliente, mas também tem que compensar, fazer uma forma que dê para a gente, vou dizer, pagar o nosso almoço, né? Tem que gerar rentabilidade, gerar faturamento, para a gente poder cobrir o nosso custo na empresa, senão a gente fica o mês inteiro trabalhando e não gera um faturamento para pagar nem o nosso custo. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais fomentar esse tipo de discussão entre os times. Mas é isso, gente. Eu trouxe algo muito pequeno, muito simples, mais para a gente discutir, né? Eu espero ter conseguido passar um pouco assim do que a gente vive, né? A gente gestor vive, e as dificuldades que a gente vai conversando com o time para poder entender o que foi feito, para poder a gente cobrar. Ó, deixa aberto aí, se alguém quiser comentar, se alguém quiser discutir. E, Fábio, essa discussão aí, ela é muito importante, eu acho, principalmente aí para a complementação realmente do trabalho do analista de requisitos aí, realmente na definição de contar, de histórias de usuário, né? Então, eu lembro que lá na SEMAS, juntamente com o Magno, inicialmente, eu aprendi muito sobre essa parte de análise de ponto de função, né? Também pela oportunidade que eu tive aí junto à TechLead com o curso da Fato, né? Então, mudou a minha visão de especificar requisitos aí também muito ligado em adicionar muitos CRUDs, que é a parte, vamos dizer assim, lucrativa, né, dentro da contagem, né, dependendo, porque, por exemplo, a gente trabalha lá nascemos com produtos muito complexos, né, que envolve georreferenciamento, dados geoespaciais, então, mas em termos de contagem, não tão rentável, né? Porque exige um, um conhecimento do time de desenvolvimento, né? Um conhecimento de um nicho específico, mas que a gente tem que complementar justamente nas funcionalidades padrões aí, né? De cadastro, edição e alteração, né? Justamente tendo essa visão da contagem, né? Tendo essa visão da contagem de uma forma mais teórica, né? Justamente vendo toda essa dificuldade de chegar realmente próximo do valor esperado, né? Em relação à dificuldade, né? Então a gente tem que sempre estar atento a isso, né? A como complementar um produto na sua contagem de uma forma lucrativa, né? Então, isso aqui, essa discussão justamente traz isso para o PO, né? Esse trabalho mais sensível ali na especificação dos requisitos e das histórias, justamente para balancear esse custo de desenvolvimento, né? E trazer realmente a lucratividade para o produto. Esse é o desafio. Esse é o desafio.
Ó, levantou a mão o Alexandre e o Maurício. Opa, Posso falar? Vai lá, Maurício. primeiramente, parabéns aí, Fábio, pela apresentação. Quando eu fiquei sabendo que era sobre ponto de função, eu achei bem interessante, porque é algo que, logo que eu entrei, foi explicado um pouco sobre isso, mas não foi muito aprofundado. E como você falou, é uma questão muito importante para o time como um todo, né? Não apenas o gerente ou o analista de requisitos, porque é basicamente o que proporciona, né, o valor da empresa, o nosso, o nosso ganho mensal, etc. Então, eu achei bem interessante isso, e também é uma questão, né, é, foi até engraçado você ter mostrado esses exemplos para ver o quanto que tem uma certa subjetividade, né, na questão de como que você analisa, a forma como a escrita pode influenciar muito no resultado final. Então, é bem interessante fomentar essa conversa entre todos da equipe, né? Sim. E, Maurício, você, cara, a tua posição é fundamental nessa jornada aí. Porque se o dev desenvolveu diferente de como está na especificação, é a hora de barrar é você. Fechar a porta mesmo, voltar ao card, conversar com todo mundo. Sabe por quê? Porque se você não barrar, vai passar, a gente vai entregar, e lá na frente vai gerar uma atividade de alteração que a gente vai cobrar muito pouco. E aí é que a gente perde o time, porque a gente vai ter, podendo estar trabalhando em uma atividade que a gente possa faturar 100%, né, o valor do ponto de função cheio, a gente vai estar fazendo ajuste, corrigindo bug e ajuste a gente não consegue cobrar do cliente. Ou seja, a gente vai empregar horas do nosso desenvolvedor, tua, minha, do PO, para corrigir algo que a gente não fez lá atrás. Então, cara, o QA é fundamental aí nessa trajetória. E fechar a porta mesmo. Boa. Posso falar? Alexandre, Tô quase esquecendo já. Fiquei tanto tempo esperando aqui. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. Essa tua apresentação, ela responde uma pergunta que é feita para todo mundo que quer entrar na área de desenvolvimento. Faculdade faz diferença? Faz, porque isso daí é um assunto que a gente aprende na faculdade, né? Então, principalmente toda essa parte de cálculo, de medição e tudo mais, né? Então, esse era um ponto que eu queria falar. O outro ponto é como é que nós, desenvolvedores, a gente consegue enxergar um grande proveito, né, em cima de toda essa massa de assunto aí. E, pelo menos da minha parte, eu consigo ver e medir muita coisa na hora que eu estou desenvolvendo, né? O desenvolvedor, ele é o último cara que fala se dá para fazer ou não. Então, tem muitos colegas que estão entrando na área e outros por questão de costume, acaba simplesmente pegando uma tarefa, desenvolvendo essa tarefa e entregando ela porque foi disponibilizado aquele card. Só que dentro de um card, dentro de uma tarefa, quando a gente está elaborando uma solução, a gente consegue enxergar que aquela solução pode ser quebrada em mais 3 pedaços. Então, dentro de uma evolutiva dessa daí, da gente poder melhorar tanto a parte do que a gente está desenvolvendo, mas também a gente conseguir medir isso que a gente está desenvolvendo para a gente entregar mais produtos. Por um lado, a gente está entregando mais produtos para o cliente, a gente está deixando os nossos superiores ter uma medição maior, mas em contrapartida, a gente está mostrando um pouco mais do que a gente está entregando do nosso desenvolvimento, né? Então, do lado do desenvolvedor, é um ponto de vista assim bem interessante saber como utilizar esse tipo de prática, né? Eu chamo de ferramenta, né? Utilizar essa ferramenta para você, além de mostrar que você tem um conhecimento específico sobre o que você está trabalhando, você também consegue agregar não somente como time de desenvolvedores, mas como um time como um todo.
né? E isso acontece muito quando a gente chama o nosso QA e fala para ele, olha, eu achei mais um problema aqui, ou então a maneira que foi reportado isso daqui para desenvolver, dá para fazer ele de duas maneiras, ou então dá para fazer as duas maneiras, né? Dá para melhorar isso daqui. Então, a cada ideia que a gente acrescenta no projeto e tudo mais, isso daí se transforma em valores dentro do que a gente viu aqui na explicação do Fábio. Então, eu só queria deixar um pouco desse ponto de vista da área de desenvolvimento. O Alexandre, eu queria pegar teu gancho aí. A tua informação, ela tem um fundamento que eu tenho certeza que a gente passa batido em algumas situações. Vocês, desenvolvedores, por isso que eu fomento, né, a conversa entre vocês, desenvolvedor, fazer a reunião de grooming lá com o PO antes da plane, para vocês, quando chegarem na plane, chegarem sabendo de fato o que vai ser. Por quê? Porque se essa conversa que tu comentou agora, se ficar entre você e o QA e o PO, não tiver registro, nenhum card, nenhum outro card, o gerente não vai saber, ele não vai cobrar, ou seja, vocês vão fazer a mais do que foi pedido, mas não ficou registrado em nenhum lugar, e na hora de fazer o faturamento a gente não vai cobrar. Então, é fundamental que a gente siga aquele processo ali, identificou uma oportunidade, uma melhoria, vamos abrir card, vamos fazer para poder ter como a gente medir tudo que foi feito e, de fato, cobrar tudo que foi feito. Sacou? Perfeito. Diga aí, doutora Laine. Oi, boa tarde. Bom, só para contribuir aí um pouquinho com a fala dos colegas, né? Falar que realmente eu acho super importante essa questão aí da gente saber medir e tudo. Eu tenho a oportunidade de estar presencial em alguns dias da semana no IGPrev, e sempre que eu posso, eu estou ali do lado do Fábio, ele se preocupa realmente em estar mostrando como é que a gente pode fazer de uma melhor forma para escrever um card, para que a gente possa contribuir, né, com essa contagem aí de pontos de função. E eu acho que eu já consigo até trazer isso aqui para dentro do meu time, que até quando a gente vai montar, né, a nossa próxima sprint, a gente já tem aquela preocupação de, não, mas vamos botar um card aqui que a gente consiga atender o cliente, mas consiga cobrar um pouquinho mais desse outro lado aqui. Eu acho que realmente é bem importante. A gente tem feito muito isso aqui. O Alexandre é do time, aí ele pode confirmar essa conversa mesmo, que a gente tem essa troca de ideia. Eu acho super importante. E parabéns aí, Fábio, pela apresentação. Valeu. É isso. Boa. Mais alguém, pessoal? É isso. Então, Fábio, parabéns aí, obrigado pela disposição, pela apresentação. Eu Abriu aí. queria só. Eu tenho participado de outros, mas esse aqui, como é um tema no qual eu estou muito presente também, né, Fábio? Acho importante levantar o tema, trazer para o time, compartilhar, né, um pouco desse conhecimento. Como a gente falou, não é papel, né, dos POs, dos devs, dos analistas. É importante vocês saberem o quão crítico é a forma como vocês definem as coisas para que isso possa, de fato, refletir em resultado para a empresa, né? E resultado do próprio trabalho de vocês. Então, assim, Fábio, parabéns por você levantar esse tema, trazer ele aqui de uma forma bem simplória, bem tranquila, só para a gente passar a ter noção e conhecimento disso, logicamente, né? E, mais uma vez, agradecer aí e parabenizar todos os envolvidos na organização das agendas, né? Dos temas que vêm sendo abordados, para que a gente possa continuar nesse engajamento aqui. Eu tenho certeza que o objetivo, quando a gente criou esse projeto dos Meetups, era justamente trazer um pouquinho de conhecimento de cada área, as pessoas ficarem bem à vontade para compartilhar aquilo que tem, porque eu tenho certeza que a cada evento que a gente tem, se uma pessoa aqui aprender algo novo, a gente já atingiu o nosso objetivo, mas eu tenho certeza que sempre um conjunto considerável de pessoas absorvem um novo conhecimento aqui, né? Eu mesmo tenho absorvido
alguns conhecimentos, assim, e tem sido enriquecedor para mim. Então, mais uma vez aí, parabéns para todo mundo. Desde já quero desejar um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Emanuele. Eu também quero agradecer aí e parabenizar o Fábio de essa parceria nossa, né? Sempre ele está bem disposto a nos atender e apresentou muito bem. Parabéns aí. Esse é o dia a dia, na verdade, quando a gente fez o convite, conhecendo muito o dia a dia, né? O nosso dia a dia, eu como SM dos projetos IGEPS, eu sei que ele faz um bom trabalho nessa contagem de pontos de função, e aí trazer essa experiência, assim como os colegas que fizeram um comentário também, que também vivenciam isso no nosso dia a dia, eu acho que é muito colaborativo e muito enriquecedor para todos nós. Então, obrigada mais uma vez aí, Fábio, e parabéns pela apresentação. Obrigado, obrigado. Então é isso, pessoal. Por isso que eu sou chato com vocês, os POs aí que trabalham comigo. Mas é boa, essa discussão é válida. No dia a dia a gente tem que trazer o bate-papo mesmo, cada um entender a dor do outro, e aí assim a gente vai conseguir agregar valor, vai conseguir melhorar os processos, né? Então a gente escuta um dev, escuta o PO, escuta o SM, escuta o GP, escuta o PMO, e aí a gente vai agregando, né? A gente vai juntando as ideias e melhorando o processo. Boa, Fábio, obrigado pela apresentação, obrigado, pessoal, pela presença. Bom feriado a todos. Eu. Bom Obrigado, feriado aí, gente. pessoal. Parabéns, Fabião. Pessoal. Parabéns, Obrigado. Fábio. Parabéns. Isso aí. Valeu.